Quando você escolhe ter um filho, você abraça as possibilidades e as responsabilidades dessas possibilidades. Ou seja, se a criança vir a nascer deformada, parabéns, seu filho, você que lute para criar, não tem essa de mas eu não quis isso. Claro que ninguém em sã consciência ia escolher que a criança nascesse com alguma deficiência, querer que a criança cresça limitada, sofrendo, sem conseguir se comunicar. Tá, tem gente que causa isso nos próprios filhos, mas isso é um outro assunto, outro tipo de pessoa. Eu tô me focando em outra pessoa hoje. Sabe aquela pessoa que só aceita se a criança nascer perfeita? Entre aspas, por causa que perfeição em si não existe. Perfeição é um conceito e cada pessoa tem seu próprio conceito de perfeição. E normalmente as pessoas têm elas mesmas como conceito de perfeição. Aquela coisa de querer que a criança saia a própria imagem, sabe? Tipo, sai o Sherlock. E aí, por isso que muita gente não adota a criança, porque tem medo da criança ser diferente, sabe? Ter personalidade ou aparência física diferente. É isso que se chama síndrome do ovário ou da porra de ouro. Muitas pessoas não têm condições financeiras ou psicológicas, que é o pior. É o pior você não ter capacidade emocional para cuidar de uma criança. Muita gente não tem isso, sabe que não tem isso e mesmo assim decide pôr a criança no mundo mesmo, porque acha que a pessoa que nem existe, a pessoa que nem nasceu, vai ser sortudo por ter os mesmos genes do que o dele. Eu acho isso tão ridículo. Quem você pensa que você é? Você já se olhou no espelho? Você acha que realmente alguém seria sortudo de se parecer com você? Que você acha que você pode oferecer para esse outro ser humano que nem sequer existe? Mas se mesmo assim, se a pessoa ignorou os próprios genes, os riscos, a condição financeira, a condição psicológica, ignorou tudo isso e mesmo assim decidiu ter uma criança, foda-se, agora o problema é seu, a responsabilidade é sua. Foda-se as suas ideias de perfeição surreal. Você não pode controlar o futuro. Essa é a coisa, sabe? Mesmo uma gravidez perfeita, vamos pensar assim, tipo, a pessoa acha que fez tudo certo. A natureza é filha da puta. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Acontece coisas. Às vezes a pessoa mais saudável do mundo tem algum filho com algum problema. Tipo, é um risco também que as pessoas elas abraçam quando decidem ter uma gravidez. Você tem que saber disso, que existem riscos. E se caso a bala estourar e a criança nascer com um problema, responsabilidade sua. E às vezes a pessoa descobre no ultrassom pelo feto que o feto tem algum problema. E a pessoa tem tempo de interromper a gravidez. E mesmo assim decide manter a gravidez. Aí tem o filho sofrendo, o filho com um monte de limitações que a pessoa sabia que podia, mas mesmo assim decide ter. E aí vê, né, na hora que cresce, na hora que cuida da pessoa, vê que é difícil, decide abandonar, porque a pessoa percebe que é difícil sim cuidar de alguém com alguma deficiência. A criança nunca vai crescer, ela sempre vai depender de alguém pelo resto da vida. E aí você que cuida, você vai sofrer com medo 24 horas por dia de morrer, de acontecer alguma coisa com você. E aí a pessoa fica sozinha no mundo porque ela não consegue nem ir no banheiro sozinha. Até pra coisa simples ela precisa de ajuda, ela precisa de alguém. Ou seja, a criança sempre vai ser uma criança dependente de alguém. E muita gente vê isso como um peso. Que enquanto os outros pais vão estar despedindo dos filhos quando ele atingir a independência e sair de casa e tal, você vai ver o seu próprio filho cagando nas calças aos 40 anos de idade, você ir lá precisando cuidar, sem esperança de que um dia cresça e atinja a independência. Só que isso faz parte. Ter uma criança, pôr uma vida no mundo, não é um jogo de opções e nem que você pode pausar no dia que você cansar e não quiser mais. Não é assim que funciona. Você não pode controlar como vai crescer, como vai desenvolver, como vai viver. E mesmo assim, a responsabilidade é sua. Ter uma vida não é um jogo. É muita responsabilidade. E me fode a cabeça de ver que existem pessoas que sabem disso. Qualquer pessoa sabe disso, mas ignora. Isso é o real egoísmo. De você não pensar na criança. Muita gente julga pessoas que não querem ter filhos como egoístas. Sendo que quem, mesmo assim, sabe, ignorando
a qualidade de vida que aquela pessoa vai ter, mesmo assim, quer ter filho só pra realizar um sonho pessoal, isso sim é ser egoísta. Você não tá pensando na pessoa, você não tá pensando na criança, você tá pensando em você mesmo. Você não tá pensando nas consequências dos seus atos na vida da criança, você não tá pensando na qualidade de vida que ela vai ter, você não vai estar pensando se você pode cuidar daquela criança. Não é sobre você, não é sobre realizar o seu sonho de ser pai ou mãe. É sobre a vida da criança. E mesmo assim, mesmo você sabendo disso, mesmo você vendo a situação que a criança tá sofrendo, aí você percebe que tá difícil pra você, tá difícil pra você cuidar, e aí você decide abandonar, você está pensando em você, na sua dificuldade, e aí você abandona outra vida como se não fosse nada. Isso é ser muito filho da puta. Não é só sobre deficiência, é também sobre abandono emocional, porque isso acontece muito também, como eu disse, gente que também não tem condição financeira ou condição de emocional, não tem tempo, mesmo assim decide ter uma criança. E vai lá e tem. E aí, tem gente que sabe que não tem emocional nem de lidar consigo mesmo. Tipo, a pessoa estoura com qualquer coisinha, ela não tem paciência, ela sabe disso. A pessoa que mais sabe que não tem paciência é ela mesma, porque ela se vê estourando por coisa pequena e mesmo assim decide ter filho. Ou aquele povo irresponsável que não tem responsabilidade de limpar a própria bunda, que tipo depende do pai e mãe pra fazer qualquer coisa, e mesmo assim decide botar um filho no mundo, aí abandona e normalmente joga pro vô cuidar pelo resto da vida. Fazem isso porque querem meio que realizar aquele sonho idiota que muita gente tem de ser pai e mãe. Realizar o sonho de ser pai e mãe, de ter esse status de ser pai e mãe, e não realizar o sonho de pôr uma pessoa no mundo, de cuidar de alguém. Isso que eu penso, acho que tem a diferença entre o sonho de status e o sonho de ser. O sonho de status de, só quer pra poder botar no Facebook que é pai e mãe, sabe? Poder ganhar elogio de ser pai e mãe. O status do que a diferença da pessoa que sonha em cuidar de alguém, em ver alguém crescer. Tipo, a criança como foco do que a si mesmo como foco. Tem uma diferença enorme disso. A maior parte das pessoas que eu conheço é só status. Eles só querem realizar um sonho de status. Ser genitor é fácil. Não tem nada de especial em pôr uma criança no mundo. Todo mundo sabe como é que faz criança, né? Todo mundo sabe disso. Fazer postagem fofa na internet, ou reclamando, pedindo, sabe, elogio pela situação que tá passando. Fazer vaquinha na internet pros outros pagar por uma coisa que você sabia que não tinha condições. Difícil é criar, difícil é viver a vida real, difícil é lidar com as consequências dos seus atos na vida de outra pessoa. Essa é a parte que não é fofa, a parte que ninguém fala. Você quer falar das suas dificuldades de ser pai e mãe? Fala da dificuldade da pessoinha lá, fala da dificuldade da pessoinha deficiente, que não consegue se comunicar, ou não consegue se mexer, fica preso pelo resto da vida a uma cadeira de rodas ou uma cama. Ou a criança que não tem atenção, que vai ter que ficar lidando com o próprio emocional, sendo que ela não entende o que está acontecendo. Ter que lidar com o abandono, ter que lidar com ver o pai e a mãe lá indo pra festa, ou porque tem outras prioridades, sendo que a prioridade tinha que ser a criança. Tem família que não faz o esforço mínimo de botar a criança na cadeira de roda e levar pra tomar um sol, levar pra sair lá fora, pra ver as outras pessoas, pra ver o mundo. Não, deixa a criança jogada no canto, mofando. Só lembra da criança pra fazer postagem no Facebook. Na escola eu via isso, tipo, criança que o pai nem lembrava que existia, mano. Só lembrava no dia dos pais pra poder fazer postagem no Facebook. Você tá feliz, Facebook? Qualidade de vida de alguém abandonado, de alguém com, sabe, que tá com a cabeça fodida ou que tá com o corpo fodido. A qualidade de vida de uma criança assim é péssima. Ninguém fala sobre elas, ninguém fala sobre o que elas estão sentindo, até porque muitas não conseguem expressar isso. Eu fico puta quando vejo histórias sobre isso, porque é muito, sabe, muito comum. Esses dias eu vi um vídeo lá de um pai que abandonou o filho porque o filho ficou fudido, porque deu a própria vida pra salvar o próprio irmão. Breno era um menino saudável, alegre. Aos 6 anos, tudo mudou por causa de um incêndio na favela onde ele morava, na zona leste de São Paulo. Foi salvar a irmã de um incêndio e acabou inalando muita fumaça, muito tempo com falta de oxigenação no cérebro. O ato heróico salvou a vida da irmã. Só que o garoto sofreu sequelas tão graves que não consegue sobreviver fora desta sala.
Hoje ele está em estado vegetativo persistente. Depois do incêndio, uma segunda tragédia acontece na vida de Breno. Ele é abandonado pela família. Já são 7 anos de solidão. Andréia, nenhum telefonema? Mãe, pai, avô, avó, tio? Não. Depois de um mês de procura, encontramos a casa do pai de Breno, na zona leste de São Paulo. O seu Jean Carlos tá aí? Ele diz que não tem visitado Breno por causa da má relação com a ex-mulher. Tipo assim, a gente não tem um contato, entendeu? Por isso que o Breno foi transferido, eu não sei nem onde que ele tá. O menino foi lá, dar a vida, ser o herói, fazer o que os pais deviam estar fazendo. E aí, deu danos cerebrais nele. A criança virou bebê pelo resto da vida. E a família decidiu abandonar. Acharam um pai, foram questionar ele. E ele fez o clássico. Culpou outra pessoa, sabe? Culpou a mãe, falando que é tudo culpa da mãe, que a mãe não disse onde a criança estava. Gente, quem quer achar alguém, acha. Diga-se de experiência, porque eu sou meio maluquinha, então eu meio que stalkeio as pessoas e tal. Mas quem quer achar alguém, acha. E é muito fácil, mano, ainda mais você tendo algum tipo de ligação com a pessoa. Era só ir lá na polícia, registrar um BO, que a polícia ia lá e achava pra você. Ou então, era o que eu faria. Tipo, ir de hospital em hospital até achar a pessoa. Quem quer achar, acha. Quem quer cuidar, cuida. Ah, mas não, mas é a culpa da mãe. Eu que sou vítima da situação. Ai, tenho pena de mim. Ah, vai se fuder. Fala que tá pensando todo dia na criança, mas não faz um esforço pra encontrar a criança. E ainda tem audácia de culpar outra pessoa, sendo que a responsabilidade é sua. Não tem essa de responsabilizar o outro pai. Não, outra mãe, outro pai ou mãe. Não tem essa. Não tem essa de, quem tem mais responsabilidade. Todo mundo tem responsabilidade igual. Posso que na hora livre tá o quê? Tá bebendo, tá lá se divertindo com os amigos, enquanto a criança tá lá sofrendo na cama. Como eu tô dando ideia, mesmo que a criança nasça perfeita, se alguma coisa acontecer com a criança, se ela se fuder, você se fudeu também. Porque a responsabilidade é sua. Vai criar a criança assim, pelo resto da vida. Ela não tem culpa do que tá acontecendo. Ela não escolheu nascer. Você que jogou ela no mundo. Você abraçou a responsabilidade, as consequências. Então você que lute. É foda que quando eu digo isso para as pessoas ficam ofendidas. Elas ficam tipo, mas você deveria estar tendo pena de mim. Eu tenho pena da criança. Gente, as pessoas têm que tomar vergonha na cara. Ser pai e mãe é responsabilidade, coisa séria. É uma vida, é literalmente uma vida. É uma pessoa se desenvolvendo. Você acha que alguém merece viver sendo uma coisa rejeitada? Porque muita gente lida assim. Você acha que ela merece passar por isso? Aí o cúmulo foi quando eu descobri que teve uma mulher que adotou uma só pra fazer conteúdo na internet e abandonou a criança quando não rendeu mais. Olha, se pessoas que naturalmente têm filhos não podem escolher como acontece, mesmo assim tem responsabilidade com a criança, imagina quem escolheu a criança por causa disso. Antes dela adotar essa criança, ela fez vários vídeos, tipo, já lucrando com a situação, falando que os médicos já estavam alertando ela de que não seria fácil cuidar, que era muita responsabilidade, que talvez ela não ia conseguir fazer isso. E mesmo assim ela ignorou tudo, simplesmente porque queria ser vista como lutadora, como, tipo, nossa, olha pra mim, olha como eu tenho um coração tão grande. Já deixou o seu like. Eles meio que escolheram a criança, não, eles não escolheram a doença antes da criança. O critério de adoção pra criança era a doença, para poder criar conteúdo na internet. É como se a doença da criança fosse mais importante do que a criança em si. E ela foi lá e adotou a criança, sabendo que ela já tinha mais 3 filhos. Mano, ela já tinha... Você tá entendendo? Tipo, uma pessoa com 3 filhos pequenos é muita responsabilidade, né? Como é que uma pessoa que já sabe que é difícil cuidar de 3 crianças vai lá e adota uma criança que precisa de 24 horas por dia de atenção só pra ela? Obviamente, a coisa começou a apertar, começou a ficar difícil. E ela decidiu ter outro filho. Ela engravidou de novo. Mano, você já tem 4 filhos. A coisa tá ficando difícil. Você não tá dando conta. Espera, deixa eu ter mais um filho aqui pra poder criar conteúdo de grávida, porque dá bastante visualização. E aí ficou muito difícil. O que ela fez? Decidiu abandonar a criança. Ela só falou sobre o assunto de que abandonou a criança
Depois que as pessoas começaram a falar sobre isso, perguntar cadê o menino, aí ela foi exposta. Por causa que antes disso, ela simplesmente nem tocou na situação, ela continuou o conteúdo dela como se tivesse nada acontecido. Ela devolveu a criança e aí continuou fazendo conteúdo focando na gravidez e numa casa nova que ela comprou. E fingiu como se o menino não tivesse nunca existido. Você perde um filho e nada acontece. É como se a criança tivesse sido só um acessório. É pior do que esse pessoal que tem filho por status. A criança é um acessório. Nem a criança é acessório. A doença da criança era acessório por visualização. A criança meio que vinha junto no pacote, que ela descartou quando ela engravidou de novo. Como se a criança adotada fosse menos importante do que o que sai pela vagina dela. Ela não pensou na criança em nenhum momento. Ela não pensou na criança no momento que ela foi adotar a criança, sabendo que ela já tinha mais 3 pra dar atenção, sabendo que não ia dar mais conta de alguém que precisa de 24 horas por dia de atenção. Ela não pensou na criança. E ela não pensou na criança na hora que foi ter outro filho, sabendo que já tinha um bebê pra cuidar. E foi lá e descartou a criança como se não fosse nada. Tipo, a filha da putice dessa mulher é tão grande que eu não consigo medir. Eu nunca vi isso. É a primeira vez que eu escuto uma história dessa. O menino não sabe se comunicar, ele não consegue se expressar. Mas é óbvio que ele percebeu o que aconteceu. É óbvio porque a criança absorve o que tá acontecendo. É óbvio que ele percebeu que tá sendo abandonado na hora que viu a própria mãe entregando ele pra outra família. E ele não pode dizer nada, ele não pode questionar, ele não pode nem perguntar o porquê que isso tá acontecendo. Ele vai ficar lá na tristeza, na revolta e arranjar um jeito de aceitar o que aconteceu. E é óbvio que ele não vai aceitar. Todo mundo sabe que criança que foi adotada e depois foi abandonada, gente, é ser abandonado. Não tem essa de devolver criança. Criança não é coisa pra ser devolvida. É abandono. Todo mundo sabe que criança adotada que é abandonada de novo fica depressiva, fica numa tristeza, e essa tristeza vira revolta, e como eles não sabem expressar isso vira raiva. Aí ela vai pra uma casa nova, como ela não sabe expressar o que tá sentindo, acaba sendo um revolta. Vocês sabem, né? E aí esse comportamento novo acaba assustando os novos pais, que acabam abandonando a criança de novo. Essas crianças entram em tipo um ciclo de abandono, de toda a família que vai. Porque nenhuma família sabe lidar com a depressão que a criança tá passando. E aí o que acontece? Vocês sabem o que acontece? Vira um adulto fudido. E tudo isso culpa da mãe original, da primeira mãe lá. A que deu esperanças, a primeira que deu esperanças, a que fez ele acreditar no amor. Todo mundo sabe que o nosso primeiro amor da nossa vida é a nossa mãe. E se o nosso primeiro amor fode com a gente vira adulto fudido. A gente perde as esperanças na vida. Então parabéns pra ela, acabou de matar alguém por dentro. E aí cresce, vira um adulto que ninguém sabe lidar. E é isso, sabe? Foda-se, aí é um problema dele, e aí a sociedade vira as costas. Nem sei o que falar. Nem sei, tipo, como é que uma pessoa dessa ainda tem inscritos? Como é que uma pessoa dessa ainda cria conteúdo na internet? Como é que ainda tem gente que admira uma pessoa dessa? Como é que até hoje, mano, com todo o conhecimento que a gente tem no mundo, as pessoas ainda enxergam ser pai e mãe como esse olhar romantizado, ignorando a realidade, ignorando a criança, que o foco é a criança e não o status. O tempo passa, mas a gente não evolui, né? Então, fazer o quê? Nem adianta falar nada.